Bom dia ou boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas, aqui na África do Sul. A partir deste tempo, a partir deste momento, vamos dedicar o nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa. E convidamos-vos a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, participar nesta celebração da Eucaristia. A celebração da Eucaristia como ação de Cristo e do povo de Deus é o centro de toda a vida cristã. Na Santa Missa culmina toda a ação pela qual Deus, em Cristo Jesus, santifica o mundo. Celebramos hoje a Santíssima Trindade. Como os hebreus e os muçulmanos, nós proclamamos que o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o único. Nós acreditamos num único Deus. Contudo, nós, os cristãos, sabemos que este Deus único não é um ser solitário perdido nos espaços infinitos. É um Deus comunitário. É uma família divina. É uma comunidade de vida e de amor. Aos homens nós conhecemos-lo, vendo-os viver. Mais do que por definições, é pelos seus gestos e atitudes que nos mostram o que são. Ora, é também pelos seus gestos que Deus nos dá a conhecer os mistérios impenetráveis da sua vida. Assim foi com a encarnação que se nos manifestou o mistério de um Deus em três pessoas divinas. Todo o ano litúrgico em que celebramos o mistério de Cristo, mas de modo especial o período Quaresma-Pentecostes, nos orienta para a Santíssima Trindade. Com efeito, ao percorrermos as diversas etapas da salvação, vamos sendo introduzidos na vida íntima de Deus. Vamos sendo convidados a estabelecer relações pessoais com cada uma das três pessoas divinas. Ao consagrar de modo especial um domingo do ano à Santíssima Trindade, a liturgia quer levar-nos a prolongar e completar a nossa descoberta de Deus, a fim de que a nossa vida, vivida na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo, seja um sinal de amor de Deus para os nossos irmãos. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor.
Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Então, nesta celebração da missa, vamos rezar para as seguintes intenções: por Maria do Rosário Rodrigues, Maria Encarnação da Silva, Maria de Lourdes Vieira, Maria José de Ponte e todas as suas famílias. Pedimos as graças e bênçãos de Deus. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Rezamos pelos doentes. Rezamos pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Vamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra
da verdade e o espírito da santidade. Concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé, reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz o Senhor Deus. Quando eu nasci, ainda os abismos não existiam, nem corriam as nascentes de água abundantes. Antes de as montanhas terem sido fixadas, antes das colinas, eu fui concebida, e ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem as poeiras do início do mundo. Quando ele afirmou os céus e limitou com um círculo a extensão do abismo, no momento em que fixou as nuvens no alto e traçou as fontes do abismo, os seus limites, quando ele pôs diques ao mar para que as águas não passassem do seu termo e lançou os fundamentos da terra, eu encontrava-me presente. Eu estava a seu lado na terra. Eu encontrava-me presente. Eu estava a seu lado como um arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deitando-me na sua presença. Litava-me sobre a face da terra e as minhas delícias eram viver como os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus. Quando contemplo o céu, a obra das vossas mãos, a luz e as estrelas que criastes, Senhor. Que é o homem para pensares nele, o filho do homem, como dele criastes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizeste-lo pouco inferior aos anjos, de glória e dignidade, e coroastes, destes-lhe poder sobre o que a vossa mão criou. Foi tudo feito no seu domínio. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. O rebanho dos campos e os animais da selva, as aves do céu e os peixes que percorreram os mares. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Meus irmãos, nós somos justificados pela fé e por isso estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por ele que na fé tivemos acesso a esta graça, em que nos encontramos, e o nosso orgulho é ter a esperança de participar na glória de Deus. Mais ainda, orgulhemo-nos das nossas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a constância. A constância, a virtude comprovada. E a virtude comprovada, a esperança. Ora, a esperança não nos traz desilusão, porque o amor de Deus se encontra derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
ao dias que é e que era e que há de vir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender por agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. A solenidade da Santíssima Trindade celebra a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, portanto, é aquilo que nós ouvimos logo no comentário, no princípio, de que Deus não é um ser solitário, não é um ser que está sozinho, que comanda todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Não. Deus é uma comunidade desses três entidades distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todas estas entidades formam a plenitude de Deus. E por isso, nas nossas orações, nós implicamos muito essa Santíssima Trindade na nossa vida. Por exemplo, quando nós celebramos a missa, começamos com essas palavras: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pedindo, tanto, nesse momento, quando nós façamos isso, porque pedimos que a Deus venha presente naquilo que estamos para fazer. E também, quando termina a celebração da Eucaristia ou da missa, façamos a mesma coisa, portanto, pedindo que Deus continue a brilhar a sua vontade, a sua luz nos nossos corações. A sabedoria que nós ouvimos logo no princípio, a sabedoria de Deus narrada no livro dos Provérbios, é algo que demonstra a onipotência de Deus, que guia o curso do desenrolar das coisas no mundo para o bem comum de todos os homens. Se nós falarmos da sabedoria, a sabedoria existiu, vamos supor assim, sabedoria que é usada pelo homem, sabedoria humana, existiu desde logo no princípio que o homem apareceu no mundo, desde que o homem apareceu na terra. Portanto, conforme diz aí, a sabedoria já existia há muito tempo. Antes do homem aparecer, existia. Antes as montanhas, os mares, tudo que existe na terra existir, a sabedoria estava lá. E, portanto, só para dizer que a sabedoria marca a presença de Deus na nossa vida. E assim, o mistério da Santíssima Trindade é o ponto central da fé e da vida cristã. Este é o mistério do próprio Deus, que vem manifestando a humanidade através de diversas formas.
como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Esta é a Santíssima Trindade, portanto, conforme eu dizia no princípio, que a Santíssima Trindade fala-nos da plenitude de Deus. Deus completamente distinto na nossa vida em três entidades. A Bíblia revela-nos a Santíssima Trindade nestes termos. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo se fez por meio do Verbo. E todos os domingos nós afirmamos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Acreditamos num só Deus, que é Pai Todo-Poderoso. E daí nós vamos falar de diferentes aspectos da nossa vida cristã, que vai ao ponto culminante que é a Santíssima Trindade. Portanto, a Santíssima Trindade é aquilo que nós acreditamos que Deus quer nos mostrar a sua vontade, mas aparecendo em nós de diversas maneiras. E posso dizer até que, até hoje em dia, já com muitos acontecimentos que aconteceu no mundo também, o Espírito Santo que nós falamos dele aqui, é aquilo que guia, mesmo para aquelas pessoas que têm experiência de Deus, através de um encontro pessoal ou um relacionamento pessoal com outros santos, como, por exemplo, a Virgem Maria, nos outros santos da nossa vida. Por exemplo, a Virgem Maria apareceu aos pastorinhos em Fátima. Ela veio falar com os pastorinhos, guiado pelo Espírito Santo, para apresentar o que era importante para nós, os homens, para nós sermos protegidos pela graça de Deus. Nós sabemos os tempos em que a Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos eram tempos difíceis da humanidade. Mas a Virgem Maria veio confirmar de que se fossem vocês fortes a rezar, reconhecerem que Deus é o Pai, porque vão ultrapassar todas as dificuldades. E assim a Santíssima Trindade é unidade de uma comunidade de entidades divinas que vem mostrando o amor de Deus aos homens. Quando Jesus foi batizado, Deus diz: este é o meu Filho amado. E quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Maria, eles começaram a falar diversas línguas sobre as maravilhas de Deus. Portanto, nós ouvimos que eles falavam diversas línguas, que todas as pessoas estavam aí, podiam ouvir na sua própria língua. Mas sim, o essencial que eles falaram era acerca do amor de Deus para os homens, o amor de Deus para a humanidade, a sua misericórdia para a humanidade. E, portanto, não interessa qual é a língua que tu falas, mas que fala do amor de Deus e que nós podemos nos encontrar. A Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para nos recordar que Deus continua a manifestar a sua presença através dessas entidades divinas que guiam os acontecimentos do mundo. Portanto, essas três entidades que formam a Santíssima Trindade guiam os acontecimentos do mundo. Nós costumamos dizer assim: seja o que for que acontece no mundo, nós temos certeza que tudo está ao controle da vontade de Deus. Tudo está ao controle em Deus. Deus é que controla tudo o que acontece no mundo. E por isso, para dizermos que não vamos ter medo dos acontecimentos que às vezes nos aparecem, ameaça a nossa fé, ameaça a nossa existência no mundo, mas sim, nós sabemos que tudo está
ao controle de Deus. É Deus que controla tudo isso. E, portanto, a Santíssima Trindade é que vem nos revelar todos estes fatos da nossa vida, essas verdades da nossa vida, que Deus é amor. Por isso que nós temos a Santíssima Trindade como a comunidade de Deus que vem ao encontro do mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, na Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo, para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, por intercessão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, e na força do Espírito Santo que nos foi dado e que nos guia todos os dias. E na nossa oração, digamos todos: Pai nosso que estás no céu, ouvi-nos. Pai nosso que estás no céu, ouvi-nos. Pela unidade de todos os cristãos, para que se tornem uma só Igreja unida e seja um reflexo da perfeita unidade de Deus na Santíssima Trindade. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por todas as necessidades humanas, para que os homens aprendam a praticar a justiça e o temor, e sejam envolvidos na mesma bênção de Deus. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa comunidade, para que se unam e promovam ativamente a caridade e a comunhão cristã de bens. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pai Santíssimo, que criastes o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus conosco, nos enviastes o Espírito da verdade. Ouvi a oração do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz. Vamos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor em tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Senhor nosso Deus, santificai os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação interna para a vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre, em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e nosso Salvador. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor. Não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós o acreditamos também sem diferença alguma. Do vosso Filho unigênito Jesus Cristo e do Espírito Santo, professando a nossa fé na verdadeira sempiterna divindade. Adoramos as três pessoas distintas. A sua essência única é a sua igual majestade. Por isso, vos louvem os anjos, os arcanjos e os santos, todos os coros celestes, que vos aclamam sem cessar. Nós também cantamos numa só voz, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos usar a oração eucarística número 4. Oração eucarística número 4. E nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande, e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança, e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, vós não abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos nós vieste socorrer, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança conosco, e pelos profetas nos formaste na esperança da salvação, de tal modo que nos amaste, Pai Santo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviaste como Salvador o vosso Filho unigênito, Jesus Cristo. Feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, ela viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou salvação aos pobres, liberdade aos oprimidos e alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e com sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida, a fim de vivermos não já para nós mesmos, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso. Enviou aos que nele acreditam o Espírito Santo como primícia dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. E nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam para nós no corpo e sangue, nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. E quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo-nos amado, nos amou até o fim. E durante a ceia tomou o pão, e dando graças, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai
e comei todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo tomou o cálice com vinho, e dando graças o abençoou, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão ao céu, esperando a sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos em ação de graça o seu corpo e o seu sangue, o sacrifício do vosso agrado de salvação para todo o mundo. Senhor, olhai para esta oblação que preparaste para a vossa igreja e concedei por vossa bondade a quanto vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo e num só Espírito, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Stephen Bresley, e todos os bispos e sacerdotes e todos os ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas agora, os membros desta Assembleia, os membros desta comunidade, e todo o vosso povo santo, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. E rezamos por todos nós, nas nossas intenções particulares, pedindo graças e bênçãos de Deus. E rezamos por Maria do Rosário Rodrigues, Maria Encarnação da Silva, Maria de Lourdes Vieira, Maria José de Ponte e todas as suas famílias. Pedimos as graças e bênçãos de Deus. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas, pedindo graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conheceis. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos, São Domingos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Filipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento d'Assua, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João Evangelistas e Apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjos, os santos anjos da guarda, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, e a todos nós, os vossos filhos,
Concedei, Pai da misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu. Com intercessão de todos os santos, cantemos porque demos internamente a vossa glória por Jesus Cristo, vosso amado Filho, Nosso Senhor, que por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. E rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias. De modo que, ajudado pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. E dai-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemos-nos na paz e no amor de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, 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 e dai-nos a paz. Cordeiro de Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Juntemos todas as teologias, juntemos todas as filosofias, juntemos todas as sabedorias que há. Não saberão dizer quem é Deus, não saberão dizer quem é Deus. Juntemos todos os conhecimentos,
os pensadores e seus pensamentos, os pregadores a dizer que Deus está lá, não saberão dizer quem é Deus, não saberão dizer quem é Deus. Deus é mais além, além do que sabemos, além do que entendemos, além do que nós cremos, além do que pensamos, além do que pregamos, além do que ensinamos. Deus é muito mais, Deus é mais além, além do que sabemos, além do que entendemos, além do que nós cremos, além do que pensamos, além do que pregamos, além do que ensinamos. Deus é muito mais. Oremos. Senhor nosso Deus, ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento de Eucaristia nos alcance a saúde do corpo e da alma. E nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram esforço com que esta celebração fosse possível. Agradecemos em especial pela equipa da Rádio Veritas e todas as pessoas que estão aqui presentes. Então, pedimos, agradecemos que Deus continue a lhes conceder as graças e bênçãos que eles necessitam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vez que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar, eu irei mais fundo, pois em ti confio. Nada neste mundo irá nos separar. Com o Criador formas unidade, infinito amor, colossal verdade, Deus te enviou, e com Deus estás, Filho do infinito, és a nossa paz. Toda vez que o mundo, tão propenso à guerra, nos trouxer a morte e a destruição, eu irei mais fundo para salvar a terra. Buscarei justiça no teu coração. Tu te fazes pão, pão da unidade, geras compreensão e fraternidade. Deus te enviou e te enviará. És
nosso alimento, és nosso maná. Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo, temos tua paz, Jesus de Nazaré. Como o Pai do céu, formas unidade e nos queres ver em comunidade. Deus te enviou para ser nosso irmão.